hora de se cuidar, é hora de você pensar em você, pensar na sua saúde, pensar o que anda fazendo mal para você, pensar o que pode fazer bem. E a hora do Vida e Saúde está só começando. Eu espero que você esteja muito bem ou fique melhor daqui para frente. No programa de hoje a gente continua falando sobre as várias fases do dente. Hoje vamos tratar dos dentes permanentes. Vamos entender como que eles são formados, os cuidados necessários que a gente precisa ter. Tudo isso e muito mais no nosso quadro aqui no plantão, daqui a pouquinho no Vida e Saúde. Tem também Saúde Brasil, a gente viaja para descobrir uma das belezas e também coisas relacionadas à saúde desse nosso Brasil tão vasto e tão rico. Nós também vamos ter aqui um assunto muito interessante, a religião relacionada às doenças crônicas, aquelas doenças não transmissíveis. Daqui a pouquinho no Vida e Saúde, um assunto muito importante, muito interessante também. Quero convidar você para daqui a pouquinho também aprender a fazer junto comigo uma pizza sem glúten. Uma proposta muito interessante porque hoje em dia muitos de nós estão tendo dificuldades com a ingestão de glúten e aqui você vai receber uma proposta fácil de ser preparada, uma alternativa para tão deliciosa pizza. E tudo saudável, não se preocupe, a gente vai dar um jeito aqui para substituir o queijo de uma maneira inteligente, mas sem abrir mão da saúde. Vida e Saúde agradece aos Anjos da Esperança, agradece também à Clínica Adventista Vida Natural. Olha, está aparecendo aqui no seu vídeo o endereço para você acessar se quiser conhecer um pouquinho mais desse espaço. Renata Choi, também responsável pelo nosso figurino, ela que tem sido tão generosa conosco, tem emprestado esses figurinos. Muito obrigada de coração e obrigada a você porque nos assiste, porque aprende junto e tem buscado cada vez mais também nesse aspecto da sua vida conhecer o que o Criador, que o nosso bondoso Deus reservou para nós e o que Ele espera que nós façamos para que vivamos mais e melhor aqui. Agora eu quero conversar com o Dr. Denis e a doutora Sheila. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Dr. Denis e a doutora Sheila são dentistas lá da Pitaia Odontologia e estão aqui conosco durante toda essa semana discutindo assuntos sobre as várias fases do dente. Hoje a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre os dentes permanentes. Vou direcionar um pouco mais essa questão para o Dr. Denis, que eu acho que é a sua área mais específica. E vamos começar já falando um pouquinho da diferença dos dentes permanentes para os dentes de leite que ficaram para trás. Sim. Basicamente os dentes de leite são dentes permanentes em miniatura. A gente tem uma diferenciação anatômica em relação ao tamanho, né? Em torno de 2 a 2,5 vezes o tamanho do dente de leite. E quantidade, nós temos como adultos 32 dentes permanentes e a criança tem 20 dentes de leite. Uhum. E essa diferença se dá na quantidade de pré-molares, porque as crianças não têm pré-molares na dentição de leite, na dentição decídua, né? Só tem o canino e já começa 2 molares de leite. É verdade. E nós temos dentes pré-molares, que ficam antes dos molares. E nós temos 8 pré-molares e também temos 4 dentes a mais que são os terceiros molares, os dentes do siso. Tá. Então nós temos 12 dentes a mais na idade adulta do que as só crianças. os dentes do siso são considerados um capítulo à parte, né? Exatamente. Porque o que dá de problema... A gente vai tratar desse assunto aqui no Vida e Saúde também, numa próxima oportunidade. Vamos falar um pouquinho então sobre a durabilidade dos dentes permanentes. Eu acho que o nome já diz. São dentes permanentes, eles devem permanecer na sua boca, em tese, até você morrer, né? Tá, isso não era muito comum antigamente. A gente tem as próteses aí, às vezes os nossos avós, às vezes você que está nos assistindo que tem mais de 60 anos ou até mais de 50 anos, usa prótese porque antigamente esse conceito não era muito difundido, de que era possível ter os dentes permanentes até o final da vida. Exatamente, isso remonta até assim, a fase, assim, a época dos índios aqui no Brasil. Nós temos no Museu da Odontologia próteses feitas de madeira, ossos de animais, então sempre se perdeu dentes, Tá. né? Mas hoje, assim, com a odontologia no nível em que estamos, as condições de saúde mais acessíveis, é perfeitamente possível que um ser humano adulto chegue à velhice com os seus dentes. Obviamente, íntegros. Obviamente que existem outros tipos de doença, né, que podem comprometer os dentes. Assim, doença periodontal, por exemplo, é uma doença muito agressiva, né? E se não for tratada adequadamente durante toda a vida da pessoa, né, ela vai perder os dentes bonitos, inteiros, só que por causa da doença periodontal, os ossos que seguram esses dentes e a gengiva estando contaminadas, ela vai perder esses dentes. Isso é um dos principais fatores de perda de dentes na idade mais avançada. Tá.
né? Mas se nós falarmos de cárie, por exemplo, ou é possível você chegar na idade Existe avançada. hoje, Denis, indivíduos vivendo na terceira idade que vivem bem, que têm os dentes saudáveis? Existem. Que a cultura já tenha trazido esse tipo de benefício? Sim, países mais desenvolvidos como a Suécia, por exemplo, né, a cárie foi completamente erradicada. Uau. Então você não tem mais problema de cárie em nenhuma fase da vida. E se a pessoa não tiver problemas gengivais, ela vai chegar na idade adulta com os dentes dela na velhice, com certeza. Tá. Vamos falar um pouquinho então sobre como a gente deve cuidar desses dentes permanentes. A gente sabe que escovação é necessária, mas existem outros fatores que são fundamentais na higienização e cuidado. Então, a gente já vem então de uma cultura de cuidados com os dentes de leite. E se nós tivermos uma criança que cuidou dos dentes, nós temos fatalmente um adulto que também terá cuidados, né? Então, além da escovação, ida ao dentista, nós temos também principalmente o uso do fio dental. O uso do fio dental, além de ser um fator de prevenção de saúde bucal, também é classificado como um dos fatores de longevidade. Olha só! Pessoas que usam fio dental estão classificadas como as pessoas que vivem mais tempo, porque nós estamos falando das bactérias que vivem ali na gengiva, que podem contaminar até as artérias coronarianas, o coração também, e provocar outros tipos de doença. Então, assim, fio dental, ida ao dentista frequente, cuidados com a dieta são fundamentais para que a pessoa chegue na idade mais avançada com os dentes todos permanentes na boca, permanentes de verdade. Tá. Sheila, fala um pouquinho pra gente então dessa dieta. O Dr. Denis tocou num ponto que é carro-chefe do Vida e Saúde. A gente preza muito pela alimentação, mas a gente sabe que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, não vai viver só da alimentação saudável. Vai ter um escape aqui e ali, e as crianças acabam sendo mais vítimas da exposição desse tipo de alimentação, das guloseimas em geral. Bom, então, a gente tem que tomar cuidado com o açúcar, na verdade, o maior vilão, né? As massas, o açúcar. Quando você fala açúcar, deixa eu só abrir um adendo aqui. A gente sempre pensa em açúcar, quando fala no nome, no termo açúcar, a gente pensa no açúcar, aquele para adoçar alguma coisa, mas existem outras formas de açúcar que são extremamente agressivas também para o sangue. Para o sangue não, para o dente. Exatamente, os carboidratos, que são macarrão, né? Bolo, massa em geral, são os carboidratos. Então, eles são péssimos. Leite, a criança que mama. Exatamente, a criança que mama para dormir, principalmente aquele achocolatado que os pais gostam de dar, ou o leite com açúcar, que é muito comum. Tem muita mãe que põe açúcar na mamadeira para o filho dormir. Isso é terrível para a criança. Não só falando nutricionalmente, mas falando da boca dela também. Porque a noite toda vai ficar aquele açúcar lá. Então, a chance dela adquirir uma coisa que chama cárie de mamadeira, que é uma cárie, ela é extremamente agressiva, ela atinge vários dentes, é muito grande a chance dela adquirir isso. Então, nós temos que tomar esse cuidado, não deixar a criança dormir mamando, não acostumar o nenê a dormir mamando. Então, nós temos que dar a mamadeira, ou leite, ou até mesmo o peito, e dar um tempinho depois para poder higienizar. Tá. Higienizou, dormiu. Agora a gente vai voltando para o assunto dos dentes permanentes, porque normalmente quem está com dente permanente não mama mais, deveria ser assim, né? Talvez haja uma ideia de que os dentes permanentes sejam mais fortes, mais resistentes à cárie, por exemplo, ou a outros problemas dentários. Isso não é verdade. A dentição está sujeita aos mesmos tipos de agressões quando você é criança ou quando você é adulto, né? E é importante isso, criar uma cultura de boa alimentação desde criança para que você tenha um adulto com bons hábitos de alimentação. Tá. Né? Quanto mais tarde a criança for apresentada ao açúcar, menos gosto ela terá pelo açúcar. Então você terá um adulto com pouca afinidade com açúcar e vai ter uma alimentação melhor. Tá. Algumas pessoas perguntam por que os dentes vão amarelando conforme o tempo vai passando. Para que você compare, se você já viu um carro, por exemplo, que tem os vidros blindados, né? Um carro blindado que tem um vidro bem grosso, ele tem um verde bem escuro, porque são várias camadas de vidro que deixam o vidro mais escuro. Com os nossos dentes é a mesma coisa. Nós nunca paramos de formar dentina, né, dentro dos nossos dentes. Então, quando você está mais idoso, chegou na terceira idade, você tem uma camada bem espessa de dentina e uma polpa do dente bem pequena. Isso faz com que o dente fique mais amarelo, porque o dente está com a dentina mais espessa e mais grossa, e é isso que dá a cor
para o dente. Então, um dos fatores é esse, né? Ao longo da vida o dente vai amarelando, é normal também, né? E isso é comum. Agora vamos falar um pouquinho sobre os acidentes. Podem acontecer também com os dentes permanentes e aí rola até um desespero. Sim. O que fazer quando acontece um trauma e aí a gente perde um dente permanente? Quais são os recursos, doutor? Um trauma no dente, uma pancada no dente, pode acontecer duas coisas. Fraturar o dente ali na região do esmalte mesmo, na região visível. E se for uma fratura mais superficial, você vai ao dentista e conserta, faz uma restauração e acabou. Se essa fratura for um pouco mais para cima, vai expor o nervo do dente. Provavelmente vai ter que tratar um canal, colocar uma prótese, uma coroa de porcelana em cima do dente. Se essa fratura for acima do nível da gengiva, lá na raiz, fatalmente vai perder o dente, né? Então a gente não consegue consertar uma situação como essa. E às vezes existe a avulsão do dente, que é quando o dente sai inteirinho da coroa até a raiz e cai inteiro no chão. Também por trauma. Por trauma também. Nessa situação a gente ainda tem uma saída. Você vai pegar o seu dente, você vai lavá-lo em água corrente sem esfregar, porque na raiz existem vários ligamentos que estão ali, que se a gente colocar de volta no lugar, a gente ainda tem uma chance de recuperação. Tá. E como transportar esse dente até o dentista? A gente não, tá, gente? É o dentista que vai fazer isso. A gente vai lavar com cuidado, sem esfregar muito, sem apertar aquela parte da raiz e vai levar para o dentista. Vai levar para o dentista. Você pode levar até o dentista de duas maneiras. Isso. Você pode levar o seu dente embaixo da língua, né, para mantê-lo hidratado pela própria saliva. Se você tiver um pouco mais de sangue frio, você pode tentar recolocar no lugar, né? Você pode transportar o seu dente dentro de um vidrinho limpo com a própria saliva ou também dentro de um pouquinho de leite. Tá bom. Né, que tem cálcio ali, né, e tem alguns fatores biológicos ali que vão manter esse dente íntegro. Mas isso só pode ser... E aí corre para o dentista. Corre meia hora. Tá. Depois de meia hora, infelizmente, esse dente vai virar uma lembrança, né, na sua vida. Não vai poder mais ser reimplantado. Tá certo, Denis, obrigada. A gente continua falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Doutora Sheila, também obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? De nada, obrigado você. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Saúde Brasil por aqui. Não perca, tá muito legal. Até já.